Olá, seja muito bem-vindo ao programa Em Foco, o seu programa semanal de entrevistas e, claro, construção do conhecimento. Falar em conhecimento, hoje conversaremos sobre produtividade em pesquisa aqui na Unipar. E o nosso convidado, já é conhecido, esteve conosco algumas vezes, abrilhantando esse programa. É o professor Nelson Colauto, que coordena o mestrado em Biotecnologia Aplicada à Agricultura. Professor, muito bem-vindo e obrigado pelo teu espaço, teu tempo, tua contribuição, tua sabedoria, porque eu sei que tua agenda é bem agitada, mas reservou um tempo para a gente aqui. É um prazer estar aqui. Professor, nossa temática é a produtividade em pesquisa. Existe um conceito para dizer o que é produtividade em pesquisa? Então, a produtividade em pesquisa, ela varia de órgão para órgão. Então, dependendo do órgão, eles criam critérios distintos para avaliar isso. Mas tem alguns pontos de referências que são utilizados. Por exemplo, a quantidade de artigos científicos que são produzidos num determinado tempo. E um segundo ponto é a qualidade desses artigos. Hoje se usa um fator de impacto para verificar se aquela publicação é dentro de uma revista de alto gabarito, uma revista que consegue, que aceitou aquela publicação e que tem um alto fator de impacto, significa que você foi muito bem acolhido o tipo de pesquisa que você executou. Então, esses dois critérios são os principais. E tem outros critérios mais subjetivos, que é o número de orientados que você tem, o tempo de pesquisa que você já executou, pesquisas de alta relevância que você fez ao longo da sua carreira, se você tem pós-doutorado, se você tem formação no exterior. Então, são pontos que são levados em consideração e a soma deles, então, qualifica, em comparação com outros pesquisadores, quais são os mais qualificados dentro de um estado ou de um país, ou pode ser até mundial. Né, uma pergunta aspecto. Que pode parecer rasteira, assim, professor, mas talvez, para mim, para quem tem em casa, é importante para entender um pouco da pesquisa. Faz parte da natureza da pesquisa a publicação? Faz, Olha só, a pesquisa, ela inicia quando você tem um projeto em mente. Você inicia esse projeto pensando nele. Geralmente você vai em congressos, quanto mais congressos internacionais, você tem uma melhor ideia do que você pode estar pesquisando, o que é atual. Porque se ela não tiver uma atualidade, você pode estar pescando, inventando a roda. Né? Ou descobrindo a pólvora. Ou descobrindo a pólvora novamente. Né? Então a pesquisa está andando cada vez mais rápido. Então, do momento que você inicia o pensamento da ideia, depois vai buscar na bibliografia o que existe naquele momento, faz um projeto, encaminha o projeto, esse projeto é aprovado, daí chegam os reagentes, daí ele é executado, leva 3 a 4 anos para, desde a ideia que surgiu, a sua publicação. Então, a publicação é o momento de divulgação daquela ideia que surgiu, geralmente, há 3, 4 anos. E há uma chance muito grande de, quando você tem concorrentes numa mesma área, né, de alguém publicar primeiro a mesma coisa, sem vocês completamente isolados. Um está na China, outro está na Inglaterra, outro no Brasil, publicarem ao mesmo tempo a mesma informação, chegarem até resultados similares. Então, até tem alguns filmes que mostram até concorrência entre laboratórios de importância e tal. Então, isso acontece. Mas a publicação em si é o momento da divulgação daquele trabalho que você levou aí 3, 4 anos para ser executado. E, nesse momento, naquele contexto, ele vai ser classificado se ele é importante ou não, qual a relevância dele. Um pesquisador tem que estar sempre vinculado a uma instituição de pesquisa. Ele pode estar a uma instituição de pesquisa ou de ensino. De ensino. Mas ele pode ser um pesquisador independente também. Há a possibilidade disso? Pode. Ele pode ter, por exemplo, ele se aposentou, tem na sua casa que resolve fazer uma pesquisa, ele pode. Porque as pesquisas podem ser de revisão, se ele não tem um laboratório bem aparelhado. Outras pesquisas que às vezes são fantásticas, são pesquisas tão simples, mas comprovam uma determinada teoria que você pode fazer com um laboratório meio que caseiro. E você consegue comprovar uma determinada aspecto que não precisa de um equipamento extremamente sofisticado. Aquela ideia de que o equipamento extremamente sofisticado é absolutamente necessário, não é verdade. Mas contribui muito para dar um status maior e um resultado de melhor qualidade. E há quantas anda a pesquisa aqui na Unipar? A pesquisa da Unipar tem um crescente muito grande. Desde 2000 ela começou a se acelerar, em 2005 nós atingimos um nível de qualidade de pesquisa que propiciou a montar os mestrados dentro da universidade, em 2006 iniciaram
2 mestrados na área de ciências, né, relacionadas à área biológica, já existia um mestrado em Direito, já em andamento, e a partir daí isso foi uma roda viva que veio aumentando em muito. Então a gente fez um mural junto ao Laboratório de Biologia Molecular para colocar o número de pesquisa, pegou uma parede inteira das coisa pesquisas. Boa. Né? Eu fiquei impressionado porque a gente, quando vê uma coisa visual, parece que muda a perspectiva de fica você ver no papel, né? fica tangível. Então os alunos olham e falam, olha só, agora eu sei qual a pesquisa que eles estão fazendo, porque está escrito ali o título, eles conseguem ler o resumo. Então foi uma coisa bastante positiva. Então a universidade tem dado passos crescentes nessa situação, o que vai propiciar até a gente fazer. Então chegamos a um ponto que agora não temos outra escapatória, né? Produzimos tanto, vamos ter que encaminhar um pedido de doutorado, que é uma condição, né, ter pesquisa suficiente para ter. Como dizem os caboclos, é uma boa sinuca de bico, né? Uma boa, nesse sentido foi bastante favorável. Nesse sentido, então, a pesquisa na Unipar é bem vista pelos órgãos que estão organizando a questão da pesquisa. Esse é um fator muito interessante, porque quem analisa isso estabeleceu regras e critérios bastante específicos. Então, nós somos comparados com universidades federais, estaduais do Brasil todo. E nesse índice de comparação, vou dar um exemplo de um fator, é um número que é abstrato, mas em função dos números vai ficar fácil compreender, que é o nível de publicação, a média na área de ciências agrárias, onde se encontra o mestrado em biotecnologia aplicada à agricultura. A média nacional no triênio passado foi de 0,8. Naquela época, o mestrado em biotecnologia tinha uma média de publicação de 1,6, ou seja, 2 vezes mais do que a média nacional dos mestrados e doutorados. E agora, nesse próximo triênio, a média nacional está em torno de 1,4. E o mestrado em biotecnologia está com uma média de 2,1. Então, acima ainda da média nacional. Então, realmente, isso demonstra que tem uma qualidade suficiente para ter ascensão para um doutorado. Esse fato dessa ascensão está bem visível. Tem alguns critérios, algumas razões que possibilitaram isso? Tem. Um é o apoio restrito da reitoria e da universidade em pesquisadores e em pesquisa. Então, esse é um fator muito importante. Então, como tem sempre esse apoio, nós temos condições mínimas, básicas de desenvolver as nossas pesquisas. Temos laboratórios, temos equipamentos, temos reagentes. Somado a isso, nós temos encaminhados projetos junto a órgãos de fomento, estaduais e federais, como a Fundação Araucária, o CNPq e a CAPES. E temos tido muito sucesso em conseguir mais reagentes e mais equipamentos. Então, até o início do mestrado, a universidade era a fomentadora básica da pesquisa no Laboratório de Biologia Molecular, por exemplo. A partir desse período, nós já conseguimos tantos equipamentos junto aos órgãos federais e nacionais, que nós duplicamos o laboratório praticamente. Então, o que a universidade deu foi o start. E a partir daí nós conseguimos... Reação em cadeia. Exatamente, foi uma coisa crescente, foi bastante positivo. Professor, nós falávamos no bloco anterior, e esse foi o gancho do nosso intervalo, dessas agências de fomento que investem na pesquisa. Porque a gente sabe que pesquisa custa, né? Custa. É caro. É caro. Quais são as agências e que critérios elas usam para poder investir em pesquisa e em pesquisadores? Certo. Nós podemos começar com a própria universidade, que é a primeira fomentadora local. Né? Mas daí, quando você passa para quantidades maiores de valores, então nós temos agências estaduais, como a Fundação Araucária, que é chamadas da FAP do Paraná, né, que são agências fomentadoras de pesquisa, e temos órgãos federais, como o CNPq e a CAPES, são possibilidades. Outros órgãos, como Petrobras e outras agências governamentais, também muitas vezes lançam editais em assuntos daí mais específicos. Quer que resolva um problema do xisto, da mineração, então ela lança um edital, as universidades ou institutos de pesquisa podem se inscrever. Então nós temos essas 3 esferas aqui, uma local, a própria universidade, uma estadual e outra federal. Essas instâncias para inscrever e acessar esse recurso, esse fomento, só mediante a instituição de ensino ou alguém particular pode acessar isso? Olha, geralmente é frente à instituição de ensino e à universidade. Um particular pode também fazer isso, mas geralmente alguns editais colocam como condição sine qua non, né, que você esteja vinculado a um órgão de pesquisa ou de ensino.
e daí isso acaba eliminando algumas pessoas que poderiam ser pesquisadores independentes, ou então eles têm que se associar a um instituto de pesquisa para poder então pleitear e concorrer junto aos seus pares a esse valor de pesquisa. Com certeza essas agências de fomento são muito acessadas por instituições, né? E elas têm alguns critérios para poder investir na pesquisa nos pesquisadores, né? Quais seriam esses critérios? Isso, cada edital vai depender da especificidade, mas começa muitas vezes com um edital específico que é uma demanda do governo. Ele quer que desenvolva alguma coisa contra lavas do mosquito da dengue, né, que é o Aedes aegypti. Né? Então, para como combater. Então, ele pode lançar um edital assim. E existem outros editais que são chamados universais, que são abertos. Você encaminha uma proposta de pesquisa. Essa proposta de pesquisa é avaliada por vários especialistas da área e eles dão uma classificação. Levam em consideração o seu currículo, a sua formação, publicações anteriores, publicações na área que você, se você está fazendo uma proposta numa área a qual você domina. Se é uma área que você nunca publicou na vida, isso já é um fator que muitas vezes você tem uma resposta negativa. Se você publica em conjunto com outros parceiros ou com instituições diferentes, esses são fatores positivos que permitem uma maior facilidade de aprovação. Passado por esse crivo e tendo aprovado isso, então você recebe esses valores. No caso dessas agências, como é que elas olham para a Unipar? Que investimento é feito? Que posicionamento é feito diante das pesquisas da Unipar? Com a Unipar, com a instituição, elas são bastante, vamos dizer assim, tem uma visão bastante indiferente, seja a Unipar, seja o Instituto de Pesquisa, então ela olha para o pesquisador. Então, o principal foco é o proponente da pesquisa. O proponente, que é o pesquisador. É o pesquisador. A única coisa que eles querem saber é o seguinte: está vinculado a uma instituição de ensino ou de pesquisa, então está a contento. É isso que precisa. Seja uma instituição privada ou pública, isso é indiferente nesse aspecto. Prova que a gente tem conseguido muitos resultados positivos de verbas e fomento junto a esses órgãos. Tá? E a partir desse daí, eles vão olhar para o histórico desse pesquisador, como ele tem produzido e tal. Eles têm até alguns critérios de classificação de produtividade que já facilita. Quando a pessoa alcança aquele título, ela já tem vamos dizer, um que a mais ali nesse processo de classificação. Fala, não, esse daqui já é uma produtividade em pesquisa, então já está no outro nível já para fazer essa solicitação. Quando não atinge esse nível, então eles fazem um crivo sobre a publicação nos últimos 5 anos, pelo menos, desse pesquisador. E no caso, o senhor está à frente de um processo de pesquisa, como é que estão os andamentos das tuas pesquisas? As pesquisas, elas estão atuando em diversas áreas, elas estão bastante produtivas, né? Temos conseguido publicar em revistas de alto fator de impacto, isso é uma coisa bastante positiva, e obviamente, o trabalho dos alunos do mestrado junto ao mestrado em biotecnologia tem sido o fator primordial. Temos recebido alunos muito empenhados, com vontade. Muitos deles não têm a melhor formação, mas têm uma excelente vontade, o que faz a diferença, porque nós transformamos esse aluno num aluno de qualidade. Botamos ele na bancada, treinamos ele e o resultado aparece com publicações. Muitos deles conseguiram fazer publicações maiores do que de doutorado. Então, minha primeira orientada, por exemplo, publicou 5 artigos. 5? Né? Eu, no meu mestrado, eu publiquei 1 artigo. Ela publicou 5 com fator de impacto. Né? Então, ela realmente foi uma das, a Thalita, né, foi uma das primeiras. Mas a cada tempo nós temos, geralmente a média é 2 artigos, está um excelente trabalho. Isso por ano? Isso ao fim do mestrado, ao fim 2 do mestrado. anos, ao fim do mestrado, ao final de 2 anos. Se publicar 1 artigo, está aceitável. 2 artigos, muito bom. Qualquer coisa acima disso é excepcional. Então, realmente, ela fez um trabalho excepcional, mas o que é o ponto que permitiu isso? Ela era uma aluna de iniciação científica. Teve então, um processo. Ela teve um treinamento anterior. Então, esse é um fator que faz com que esse aluno chegue para o laboratório já sabendo fazer as técnicas. Então, ela anda num passo muito mais rápido. O senhor citou essa questão de publicação em revistas de alto impacto, né? Isso. O que seria uma revista de alto impacto? Certo. Então, as revistas são avaliadas pela qualidade da publicação,
a qualidade dos revisores que vão avaliar essa publicação e o número de leitores de acesso junto a essa revista. Então, quanto maior é a quantidade de pessoas que buscam aquela revista, maior o fator de impacto a ela. E quanto maior a quantidade de pessoas que querem publicar naquela revista, né, que não todos são aceitos, né, mais é o status dessa revista. Então, existe uma classificação que vai de 1 a 40, que chama fator de impacto. Tem um outro índice que estão querendo colocar, que chama fator H, que leva a outros critérios em compensação para avaliar, para minimizar outros fatores que o fator de impacto não atende, mas o fator de impacto ainda hoje é o mais utilizado. Então, vão ter revistas que têm assuntos mais universais, vão ter fatores de impacto mais altos. Outras que têm assuntos mais locais ou regionais, vão ter fatores de impacto menores. Cada área tem uma faixa de fator de impactos. E a CAPES, que é quem avalia isso, ela estabelece critérios e fala, para essa área, fator de impacto acima de, no caso ciências agrárias, dá um número, acima de 2 é considerado o maior fator de impacto que tem. De 1 a 2 é um segundo ponto. E assim ela vai decrescendo até aquelas que não têm fatores de impacto, muitas delas nacionais. Talvez alguém em casa esteja te perguntando assim, professor, mas como é que funciona? O acadêmico, o professor escreve um artigo, ele manda para a revista, como é que é o processo de publicação? Como funciona, professor? O processo de publicação. Então, logo que o projeto foi aprovado dentro da universidade, então são comprados os reagentes, o aluno executa esse trabalho sob orientação do professor, seja um aluno de iniciação acadêmica ou seja um aluno de mestrado. Tá? Ou pode ser também de lato sensu, que é especialização. Tá? Então ele vai para a bancada e o orientador, a função dele é orientar. Né? Então ele vai orientar na técnica, ele vai, muitas vezes chegam muitas dúvidas, olha, podemos ir para esse caminho, então entra a experiência e fala, não, vamos por esse caminho porque a gente vai obter resultados melhores nesse caminho, abandone isso. Isso permite que o aluno termine essa pesquisa antes de 2 anos. Ao terminar a pesquisa, então, ele vai fazer a redação, explicar o que ele fez, a descrição da sua pesquisa e das suas conclusões, o que ele achou de importante. Um fator muito importante para as publicações do mestrado e para atingir maior fator de impacto é o ineditismo. Tem que ser uma coisa que não foi publicada no mundo. Então, não pode descobrir a roda. Exatamente. Toda vez, porque para, por exemplo, pós-graduação lato sensu ou iniciação científica, você pode descobrir a roda de novo. Então, é porque é um processo de treinamento. Sim. Não é um problema isso, é até interessante. Agora, para um aluno de mestrado, toda vez que ele consegue publicar, significa que ele conseguiu publicar alguma coisa que ninguém fez no mundo. Então, você fala assim, saiu daqui de Umuarama, daqui desse laboratório, uma publicação que ninguém tinha feito no mundo e conseguiu uma publicação de alto impacto. Então, daí o professor auxilia esse aluno na redação e faz o crivo final para dar o refinamento necessário. Muitas vezes a maioria deles hoje a gente já traduz para o inglês e daí encaminha para uma revista científica que vai analisar com os referis deles e dizer, não, isso daqui está aceitável, vamos publicar. Ou recusar. Não queremos, e você tem que buscar então uma outra revista. Professor Nelson, como é que está a produção, a pesquisa do Laboratório de Biologia Molecular aqui da Unipar? Olha, nós estamos vivendo um momento áureo, né? Porque ao longo, desde 2006, que começou o mestrado, isso foi tendo um crescente e hoje nós atingimos uma alta quantidade de pesquisa e publicação com fator de impacto. Inclusive com vários pesquisadores obtendo esse mérito de produtividade e reconhecimento junto a órgãos federais, estaduais, de produtividade e pesquisa, né? Então, um reconhecimento que está fazendo um trabalho de alta qualidade e quantidade de pesquisa. Isso numa questão de 6 anos. Isso numa questão de 6 anos, isso, exatamente. Comparando com outras experiências para o do Brasil, é um tanto quanto avançado o processo. Estamos indo num ritmo rápido e mostra a eficiência do grupo, né? Apesar de a contabilidade ser individualmente para cada docente, né? O grupo em si tem feito uma somatória bastante grande de publicação. Eventualmente, num ano, um acaba produzindo um pouco mais que o outro, mas, de maneira geral, ele tem se mantido estável, com uma quantidade de 30 artigos por ano. 30 artigos o grupo, né? 30 artigos por ano, com um fator de impacto aí acima de 2, na média, por ano. Né? Então, que eles chamam de equivalente a 1, que é uma somatória dos vários fatores de impacto, uma espécie de média. E são quantos pesquisadores no momento?
Nós estamos em nove pesquisadores no momento. Devemos, inclusive, abrir edital para contratação de engenheiros agrônomos na área de melhoramento vegetal, é uma área que estamos querendo ampliar, né, a reforçar, para estarmos ingressando com uma solicitação de doutorado na área de biotecnologia aplicada à agricultura. E é possível dizer quem são esses pesquisadores que levam tão avante assim? Sim, esse processo de 30 artigos por ano é bastante coisa, hein? Não, são vários. Eu vou citar aqui aqueles que foram premiados, né? Então, nós temos a premiação da universidade, que faz uma avaliação dos pesquisadores na Unipar. Em 2012, agora, eu fui um dos contemplados. Tá? Também em 2012, a Fundação Araucária fez essa avaliação de produtividade em pesquisa e temos alguns professores. Então, o professor Douglas Dragunski, que é da área de Química e é professor do mestrado. A professora Giane Linde, que é da área de Engenharia de Alimentos e Engenharia Química também, e também é docente do mestrado. E eu também fui agraciado junto à Fundação Araucária. Em 2013, agora, mais recentemente, então, eu também obtive, terminou esse período da Fundação Araucária, esse período de um ano, né, recebimento de bolsa da Fundação Araucária, e iniciou uma outra, que é um reconhecimento numa esfera maior, que é uma esfera nacional, uma comparação com pesquisadores do país. Então, eu sou uma das pessoas que foram agraciadas com a produtividade em pesquisa, e o professor Ivan Schuster, que é da unidade de Cascavel, também é o outro pesquisador de produtividade em pesquisa. Então, é bom porque surge um status, quando você vê o currículo Lattes lá, o CNPq coloca isso como uma espécie de status. Produtividade em pesquisa. Ranking, né? É o ranking, isso. Se você logo abaixo tem esse escrito, então é um professor que foi considerado de alta qualidade junto ao CNPq, que é um órgão de extrema competência. Né? Claro, a ciência ela sempre trabalha com métodos que são planejamento, sistematizações, né? E para chegar a esse ponto do processo de pesquisa, houve sim lá em 2006 todo um processo de planejamento, sistematização, que agora está se vendo os frutos nascidos e colhidos, né? Mas quais são as perspectivas do futuro também, professor? Tá certo, você falou, isso é primordial, às vezes as pessoas não se dão conta disso. A gente colhe hoje alguma coisa de 3, 4 anos atrás. Então, o nosso pensamento sempre está nos próximos, a gente não consegue pensar para o amanhã, ano que vem. A gente tem que estar pensando para daqui 3 anos, 4 anos, e as perspectivas futuras encaminhamento de uma solicitação de doutorado em função dessa produção. Que com certeza sairá, e vamos convidá-lo para conversar sobre a abertura do programa aqui. Vai ser um prazer falar sobre isso, também vou ficar bastante contente tendo aprovação de um órgão federal para isso, que é o responsável por essa ação. E para aquele acadêmico que está escutando e vendo a gente aqui, professor, está começando lá o seu curso, quer ser um pesquisador e chegar a esse ponto do seu envergadura intelectual, né? Quais os caminhos da pedra que você pode passar para a gente? Tá certo. É muito comum quando eu vou dar aula aos meus alunos, né, a gente fala do currículo, uma apresentação pessoal, eles falam assim, nossa, 2 pós-doutorados, isso eu nunca vou chegar assim. Eu falei, não é verdade, né? Sabe que a imagem que eu tenho, você fala, fiz 2 pós-doutorados aqui, eu penso assim, esse cara não vive? Pois o que mais ele faz? Né? Eu falo para eles, esse é um ponto interessante, que eu falo assim, olha, eu tinha o tempo de estudar e tinha o tempo das festas também. Exatamente. Era muito importante esse tempo de sair para as festas. Você não pode ficar só estudando. Inclusive, eu tenho até exemplos de colegas que se formaram comigo e eram aqueles colegas nota 9,5 e 10. Eles só ficavam nessa faixa, né? Eu nunca fui 9,5 e 10, eu estava mais para baixo. E é interessante que eles se formaram e depois passaram 10 anos, a gente se encontra e abandonaram a profissão porque eram perfeccionistas demais, então tinham outras dificuldades daí de encarar a realidade da vida. Então você tem que ter um pouco de flexibilidade. Né? E esse equilíbrio vem das festas, de conviver com as pessoas. Então se você se isola, só estuda, não é bom. Você tem que ter esse momento de conviver com as pessoas, o network é muito importante, a relação entre as pessoas, e também estudar, porque sem conteúdo você não tem nenhuma função. Então, para esses alunos, eles olham e falam assim, mas quando que eu vou conseguir 2 pós-doutorados na minha vida? Isso me parece uma coisa muito complicada. Não é, eu também tive sentado nessa mesma posição,
vim do interior, falar, nós somos o interior, aqui não vem de uma capital, isso não é um problema. Então, é só você estabelecer metas, é passo a passo, olha, inicia primeiro um mestrado, terminou o mestrado, depois vai para um doutorado. Se você pode entrar na iniciação científica, isso dá uma ajuda enorme. Você começa a entender como que é feito um artigo científico, como que é feita uma pesquisa científica. A grande dica para quem é acadêmico é procurar iniciação científica. Iniciação científica, não tenha dúvida. Muitas vezes eles esperam para fazer só o trabalho de conclusão, para muitas vezes entrar no laboratório, quando o trabalho de conclusão não é só uma revisão. Né? Então, para ir para o laboratório. E daí eles se encantam com isso e falam assim, nossa, se eu soubesse disso antes, eu teria começado desde o primeiro ano. Então, desde o primeiro ano, se associa a um laboratório, o crescimento é muito grande, e daí isso é uma escalada bastante tranquila. Você vai entendendo passo a passo, não pega de sopetão toda aquela informação, e daí, naturalmente, os nossos alunos que fizeram iniciação científica já foram para o mestrado, já estão para o doutorado, e alguns já vão começar a fazer pós-doutorado. Então, se lembra daquele aluno que se formou lá na graduação? Hoje nós já temos alunos, né, desde 2000 que eu estou aqui, né? Então, 13 anos, já tem alunos já terminou o doutorado, e convidam a gente para a banca, que a gente fica muito contente de ver alguém que a gente deu aula, né, na graduação e hoje está ali terminando o doutorado, indo para as próximas etapas da vida. Então, a iniciação científica é importante. A iniciação científica permite esse crescimento e inglês, hoje é uma língua necessária. Para aqueles que querem ser mais ousados, podem começar a estudar mandarim. Sério? Sim, com certeza. É uma outra língua que daqui nos próximos 10 anos quem dominar essa língua vai ter acesso a salários melhores, a contatos melhores, a ligação entre o Oriente e o Ocidente, que está mudando o eixo econômico. Então, e precisa de pessoas ocidentais que saibam o mandarim, e não o contrário, pessoas orientais que saibam português e inglês. Então, quem souber mandarim hoje vai ser o próximo destaque altíssimo. Há 10 anos atrás era quem soubesse alemão ou francês, além do inglês. Sim. O inglês já é obrigatório. Obrigatório. Então, já falei para o meu filho, olha, pode começar a estudar mandarim. Que é sucesso. Quem sabe daqui uns anos estamos fazendo uma entrevista em mandarim aqui, professor. Nossa, esse seria o máximo, né? Mas, professor, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua gentileza e por dar os caminhos das pedras para quem realmente quer pesquisar. Acho que isso é fundamental, né? Não é apenas promover a pesquisa, mas dizer, olha, há uma possibilidade de você também se tornar um pesquisador. Obrigado pela tua presença aqui. Ok, eu que agradeço. E obrigado a você pela tua audiência. Até o próximo programa. Um forte abraço. Tchau, tchau.